Olá, muito boa tarde. O tema da unidade entre os cristãos está particularmente presente durante estes dias em diferentes igrejas e vai merecer a análise do convidado de hoje do programa Eclésia, o historiador João Luís Fontes. Antes, mostramos outras notícias que marcam a atualidade. Da Amazónia ao Pacífico, a viagem do Papa ao Peru levou ao encontro de várias multidões com imagens e mensagens fortes que ficam na história do pontificado. O Peru esperava há 30 anos por um Papa e não poupou esforços para receber em festa a visita de Francisco. Este, por sua vez, levou mensagens que queria deixar no coração do país sul-americano. O Papa começou a segunda etapa da sua 22ª viagem internacional com uma deslocação à localidade de Puerto Maldonado, na Amazónia peruana. Quiero venir a visitarlos y escucharlos, para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas. Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. O Papa ligou a degradação do meio ambiente à degradação moral, em particular à corrupção, desejando uma cultura da transparência. Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma, muchas veces sutil, de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital, la corrupción. ¿Cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social? Francisco deslocou-se depois à costa do Pacífico, celebrando missa para 500.000 pessoas em Trujillo, localidade onde recordou as vítimas do fenómeno El Niño costeiro, que matou dezenas de pessoas e deixou milhares de desalojados em 2017. A violência contra as mulheres foi outro tema presente nas intervenções papais, com uma condenação explícita do feminicídio. Quiero invitarlos a luchar contra una plaga que afecta a nuestro continente americano, los numerosos casos de feminicidio. Y son muchas las situaciones de violencia que quedan silenciadas detrás de tantas paredes. Los invito a luchar contra esta fuente de sufrimiento, pidiendo que se promueva una legislación y una cultura de repudio a toda forma de violência. A viagem foi depois dedicada à comunidade católica, que acompanhou o Papa com entusiasmo, desde o norte à capital. Ali, Francisco encontrou-se com religiosas de clausura, homenageou os santos peruanos, deixou mensagens aos jovens e falou com os bispos. Mais de 1 milhão de pessoas responderam à chamada para a missa final na base aérea de Las Palmas, onde o Papa desafiou os católicos a ir ao encontro da sociedade. Jesús camina a la ciudad, lo hace con sus discípulos y comienza a ver, a escuchar, a prestar atención a aquellos que habían sucumbido bajo el manto de la indiferencia, lapidados por el grave pecado de la corrupción. Esta viagem internacional, que tinha começado no Chile, encerrou-se assim em tom de festa, deixando uma marca no coração do Papa. Braga apresentou o Serviço Arquidiocesano de Acolhimento e Apoio à Família. A nova estrutura pastoral é uma resposta aos problemas concretos da família. Serve para preparar os noivos para o matrimónio e acompanhar os casais nos primeiros anos de vida conjugal
e discernir para ajudar a integrar na Igreja as famílias mais frágeis. Em conferência de imprensa, Dom Jorge Ortiga recordava a atitude de escuta e compreensão que o Papa, na Amoris Laetitia, pede aos pastores perante aqueles que vivem situações familiares complexas. É nesse sentido que foi publicada na Arquidiocese de Braga a Carta Pastoral Construir a Casa sobre a Rocha e que surge agora este serviço arquidiocesano de acolhimento e apoio à família. Importa saber transmitir às comunidades este caminho pastoral. Os sacerdotes na comunidade devem anunciar a possibilidade de se iniciarem processos de discernimento para as pessoas que vivem nas chamadas situações irregulares. Com este anúncio, alguns poderão começar este percurso e a comunidade irá compreender que não se trata de facilitismo, mas antes da vivência do Evangelho. Para tal, a Arquidiocese de Braga propõe alguns auxílios. A primeira ajuda a oferecer aos fiéis divorciados que vivem em nova união é o disponibilizar de um serviço de informação e aconselhamento para averiguar a existência de algum fundamento que possa introduzir a causa de declaração de nulidade do matrimónio no Tribunal Eclesiástico. Pretendemos agilizar o acesso ao Tribunal, eliminando, entre os outros aspectos, a ideia de que é um processo demasiado longo e caro. Mas a Igreja também não esquece aqueles que não reúnem condições para obter essa declaração de nulidade, mas que querem viver a sua fé numa boa relação com Deus e com a Igreja. É proposto um itinerário de responsável discernimento pessoal e pastoral, com o objetivo de uma maior integração, na linha da Amoris Laetitia, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Acompanhar, discernir e integrar. Dom Jorge lembra que não há respostas pré-concebidas nem metas previamente definidas. Este será sempre um caminho de etapas e de alguns meses. Os casais serão acompanhados por um diretor espiritual e, a dado momento, tomarão uma decisão. Não se trata de conceder uma autorização geral para aceder aos sacramentos, mas de um processo de discernimento pessoal, do foro interno, acompanhado por um pastor com encontros regulares. Esse sacerdote ajudará no processo de discernimento à luz do ensinamento da Igreja. Este caminho de discernimento pode conduzir ao acesso aos sacramentos da reconciliação e comunhão ou orientar-se para outras formas efetivas de maior participação na vida da Igreja. Dom Jorge Ortiga chama a atenção para dois extremos que convém evitar: o rigorismo e o laxismo. Somos convidados a passar de uma pastoral da perfeição a uma pastoral da conversão. A meta, a doutrina, continua a mesma, mas evidencia-se a necessidade de acompanhar em direção à meta e não de sentar-se na meta a apontar o dedo a quem está a fazer o caminho. Dom Jorge lembra que este é um serviço para atender à diversidade de problemas que hoje afetam as famílias e que não se esgota nos divorciados recasados. É um serviço da Diocese para que as famílias sejam felizes. Dom Jorge sublinha que esta atitude da Igreja em Braga não é facilitismo, mas antes a vivência do Evangelho. Ela e ele, um projeto do Departamento da Pastoral Familiar da Diocese de Leiria Fátima para ajudar os casais a construírem uma relação duradoura. Ele e ela desafiam os casais a namorar, a conversar e a refletir no ambiente romântico, fora da casa, da igreja ou dos consultórios. Consideramos esta iniciativa fundamental para tentar ultrapassar alguns problemas que surgem no casamento, essencialmente no início, tendo em conta que já não nos casamos propriamente novos e, como é normal, temos alguns hábitos ainda de solteiros que ainda custam ultrapassar. Vai ser positivo de certeza, porque nos vai fazer falar entre os dois e porque às vezes nem sempre no dia a dia é fácil, até porque trabalhamos em sítios diferentes e ela passa a semana fora.
A proposta do Departamento da Pastoral Familiar da Diocese de Leiria-Fátima é realizada em 8 sessões, onde depois do jantar, à luz das velas, há uma apresentação temática com tempo para o diálogo a dois. Há um tema das relações familiares, sobretudo com os pais e os sogros, de que forma é que essas relações às vezes podem interferir na relação com o casal. Falamos de formas de resolver conflitos, a importância de perdoar, a sexualidade. A questão da comunicação entre o casal. E o último tema é, numa perspectiva de futuro, é um tema mais poético, é as linguagens do amor. O percurso nasceu na Igreja Anglicana e também já tem caminho feito na França. Em 4 anos já foram realizados 6 cursos na Diocese de Leiria-Fátima. A iniciativa também recebe casais que querem repetir a experiência ou participar em temas que não tiveram tempo da primeira vez. No fundo, a conclusão que se pode chegar é que se conseguimos tirar um tempinho aqui, também conseguimos, bem organizados, fazê-lo de outra forma, fora dos eventos. Não é? Eles e elas, em casal, estão a construir uma relação duradoura na paróquia da Caranguejeira, em Souto de Cima. A iniciativa é da Igreja Católica, mas não é fechada e recebe casais em união de facto e casados pelo civil. Nós temos um conceito de família que é um bocado diferente há 50 anos. E este conceito de família que nós estamos a viver hoje está a mudar todos os dias. E por isso é muito abrangente. E a nós o que nos interessa é ir ao encontro da família. O Departamento da Pastoral Familiar da Diocese de Leiria-Fátima promove mais 7 encontros até ao dia 5 de maio. No portal agência.eclesia.pt pode acompanhar estas e outras notícias em atualização permanente. Está a decorrer o 8º de oração pela unidade dos cristãos, uma causa que tem merecido a atenção de João Luís Fontes, historiador, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. A história é a área de investigação, depois esta causa da unidade dos cristãos é talvez a área das suas convicções e missões, não é? Sim. De que forma é que as duas estão bastante interligadas? É interessante porque a dimensão histórica dá-nos uma perspectiva desta fé em Jesus, o modo como ela se vai concretizando e vai respondendo aos problemas dos homens e das mulheres em cada tempo e em cada lugar. E ajuda-nos a colocar um bocadinho em perspectiva aquilo que são as nossas construções, os nossos modos de responder aos desafios de Jesus. E em algumas coisas também, aí começando a distinguir aquilo que é fundamental, daquilo que é relativo, que é a resposta circunstanciada em cada tempo, as razões das diferenças, das rupturas, mas também as possibilidades das reconciliações. Não é? Ajuda a relativizar, às vezes, pontos de divergência de cada tempo? Algumas coisas sim, e outras coisas a perceber que determinado tipo de configurações e de respostas não têm que ser definitivas, que houve respostas diferenciadas ao mesmo problema em cada tempo. Portanto, isso quer dizer que também hoje, em muitos aspectos, há caminho a fazer para procurarmos dar respostas que hoje sejam mais aceites pela diversidade das tradições cristãs. Não é? E que contributo acontece com a realização em cada ano deste 8º de oração pela unidade dos cristãos? Eu penso que, sobretudo, o 8º é uma forma, se quisermos, durante o ano, de nos relembrarmos da importância deste trabalho pela unidade e da reconciliação entre os cristãos. É evidente que se ficarmos só pelo 8º, de alguma forma, já é alguma coisa, mas é ainda uma resposta pobre. Não é? Portanto, o 8º, sobretudo, relança, ao começarmos um novo ano, o desafio para procurarmos ser fermentos de reconciliação, de paz e de unidade, onde quer que estejamos. Não é? E para procurarmos olhar para o outro e para a diversidade do outro com o olhar de quem reconhece no outro os dons próprios que ele tem para trazer e que só me podem enriquecer. Depois, cada ano, no fundo, o 8º traz uma riqueza própria, na medida em que todos os anos a Comissão Internacional que prepara os subsídios para este 8º escolhe, se quisermos, um ponto diferente, um conjunto diferente de igrejas em situações muito diversas, que nos podem trazer reflexões que também nos enriquecem e despertam, se calhar, para aspectos que podíamos não estar tão atentos. Não é? No caso deste ano, qual é a proposta que é feita para este 8º? Este ano, a proposta é trazida por um conjunto de igrejas da região das Caraíbas, com, se calhar, uma frase que ao princípio é estranha,
a vossa mão direita, Senhor, liberta-nos com poder. É sempre uma frase retirada da Bíblia. Sempre uma frase de um excerto bíblico. E um texto bíblico é escolhido. Este ano, o excerto bíblico de base é o cântico de Moisés e de Míriam depois de atravessarem o Mar Vermelho, que é, de facto, a grande experiência de libertação feita pelo povo de Israel, não é? Quando sai do Egito a caminho da Terra Prometida, uma saída da escravidão para a liberdade, a sua Páscoa. Não é? No fundo, este conjunto de povos da região das Caraíbas vê neste texto a sua própria experiência. A experiência de um povo que é sujeito a um regime de colonização, de escravatura e de trabalhos forçados, não é? Em que há um domínio de todo o aparelho económico por parte dos povos colonizadores, e que depois faz um longo percurso, também com base na palavra de Deus, que curiosamente é um símbolo que a liturgia da semana valoriza. Primeiro porque ela vem como associada a uma religião que vem de fora, trazida por um povo opressor, mas que depois acaba por ser para estes povos também um instrumento de libertação. E nesse sentido é muito interessante como, no fundo, o contributo destes, se quisermos, destes cristãos, lembra-nos que este esforço ecuménico está também intimamente ligado com o compromisso por um mundo mais justo e pela luta pela dignidade humana. É a grande mensagem que fica deste oitavário, retirando também a questão ecuménica de meras questões de debate teológico. Sim, eu acho que é a experiência... Enfim, a palavra mero, com todo... Sim, exatamente. Claro que sim, mas muitas vezes associa-se... Claro que há sempre aqui áreas diferentes de trabalho ecuménico, e o diálogo teológico não deixa de ser um espaço importante. Muitas vezes é que fica só aí, não é? Ou fica só aí, ou sobretudo para a maior parte dos cristãos, e a vigília normalmente é dirigida a um público mais juvenil, isso parece algo muito distante e que não tem a ver com eles. E a interrogação é sempre como é que trazemos estes pontos para a realidade concreta dos jovens. Portanto, e a questão é como é que, ou se, o cristianismo, a minha fé em Jesus, é ou não um instrumento para a minha própria libertação e para trazer um espaço de liberdade e de realização plena para aqueles que estão à minha volta. E essa é a mensagem que sai como positiva deste... E como grande desafio, porque isto é sempre algo que tem que ser feito todos os dias nas situações concretas de cada dia. Em Portugal, de que forma é que este oitavário fica assinalado? Em Portugal, normalmente há várias celebrações que procuram, de algum modo, seguir ou ajustar-se ao guião internacional. E vamos ter aqui celebrações um pouco por todo o país. No Porto, onde há um grupo ecuménico muito ativo e que tem, aliás, várias celebrações ao longo da semana, com um itinerário por propostas feitas pelas diversas igrejas presentes na região do Porto. Por exemplo, em Lisboa tivemos a Vigília Ecuménica Jovem, para a qual confluiu também a Celebração Nacional Ecuménica, que reúne os representantes do Conselho Português das Igrejas Cristãs e da Conferência Episcopal Portuguesa. E depois há outras celebrações, também, por exemplo, na região de Lisboa já com tradição, que trazem um registro mais festivo e mais musical e de testemunho, também, que acontece normalmente na região de Sintra, e que tem acolhido muito, por exemplo, a participação da Aliança Evangélica, por exemplo. Diferentes propostas para fazer desta causa ecuménica, de facto, uma causa-chave. Na proposta para este ano há também essa preocupação, se bem me apercebi, de dar continuidade àquilo que se propõe para 8 dias, de dar continuidade ao longo do ano inteiro. De que forma é que isso é possível fazer? Isso tem que ser com muita paciência e ir construindo, de facto, não é novo, porque no trabalho ecuménico que temos desenvolvido, houve sempre esta intenção de que o oitavário, sobretudo, suscitasse a vontade de lhe dar continuidade ao longo do ano com outras iniciativas. Em alguns sítios tem-se conseguido já isso há alguns anos, nomeadamente no Porto. Noutros sítios, o prolongamento tem sido, sobretudo, com iniciativas feitas ou promovidas pelo Grupo Ecuménico Juvenil, desde o Fórum Ecuménico até alguns campos de férias ecuménicos, apresentações ecuménicas ou em encontros depois mais localizados. A ideia será, nem são precisas grandes atividades, mas é sobretudo que as pessoas se predisponham nos sítios onde estão, porque depois também há aqui realidades diferentes, mas nos sítios onde estão, a ir ao encontro dos outros cristãos que estão dispostos ao diálogo, a ultrapassar os preconceitos e a encontrar-se com as pessoas e a partilhar a sua fé e a sua vida. Nós vemos o João Luís já há alguns anos comprometido com esta causa. O que é que o leva a não se retirar dela, a não se desligar deste empenho?
Assim, acho que sobretudo porque acredito que esta é uma causa importante, apesar de parecer, se calhar, a partida um pouco estranha numa realidade como a portuguesa, onde temos uma maioria católica e onde se calhar não se torna tão evidente esta ruptura ou estas divisões entre os cristãos, mas perceber que sobretudo o ecumenismo traz uma atitude de coração, ou seja, uma atitude perante a vida, de acolhimento dos outros, de acolhimento da diversidade, de perceber que a comunhão que queremos construir com os outros não anula a riqueza própria de cada um e que é preciso ultrapassarmos, de facto, as imagens que temos feitas do outro para o conhecer tal como ele é. E a experiência que temos vindo a fazer desde 99, quando começou o primeiro Fórum Ecuménico Jovem, foi muito surpreendente nesta beleza, nesta riqueza de irmos construindo algo em conjunto e de percebermos que a unidade e esta comunhão se vai fazendo de pequenos passos e, sobretudo, de uma abertura para acolher aquilo que o outro tem para dizer e do modo como o outro vê de maneira diferente a mesma realidade. Em 97 começou este espaço na RTP, o espaço das confissões religiosas. Acredito também seja um ótimo espaço para o diálogo ecuménico e interreligioso, também mais abrangente. Não, e conhecer, sobretudo, e dar a conhecer, sobretudo, aquilo que são quer as tradições cristãs, as diferentes tradições cristãs, quer os outros caminhos religiosos deste diálogo com Deus ou do diálogo com o mistério. Não é? E, sobretudo, o primeiro passo é conhecer, saber aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros acreditam, como rezam, como vivem a sua fé. Que seja dado, de facto, esse passo em qualquer um dos momentos, seja neste oitavario, seja numa outra semana. João Luís, muito obrigado por ter estado aqui no programa e felicidades também para esse trabalho de compromisso com o ecumenismo. Muito obrigado. Mais logo, acompanhe a nossa edição rádio na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.